Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas a mais um dos nossos podcasts aqui no Ministério. Meu nome é Karina Barber e eu venho compartilhar com vocês neste ano de 2022 sobre o tema Bem-aventurada, onde nós estamos estudando um pouco sobre a maternidade intencional. Caso você deseje acompanhar os antigos podcasts, você pode entrar aqui no YouTube e nós temos todo o nosso arquivo gratuitamente para vocês. Hoje nós vamos estar ministrando aqui para vocês, iniciando a etapa 2 das leituras, e eu vou estar ministrando nos capítulos 16 até o capítulo 22 do livro Cultura Materna, Mother Culture, da escritora Karen Andreola. Esse livro não está traduzido ainda para a língua portuguesa, então eu estou traduzindo o livro nos meus estudos, pequenas citações para vocês e compartilhando aqui através do nosso ministério. Karen Andreola começa falando que se as mães aprendessem a fazerem por si aquilo que fazem aos seus filhos, teríamos lares mais felizes. Muitos professores no lar podem nomear os benefícios das telas, mas não sabem os malefícios do excesso delas aos filhos. A falta de recursos, por muitas vezes, capacitará a criação dos próprios brinquedos e jogos. A mãe vê que o coração da criança é um solo fértil. Ela é selvagem em alguns locais, mas se cultivado, um pomar inteiro pode florescer. Em seguida, Karen começa a falar sobre o seu desejo no coração que os seus filhos cresçam para serem melhores amigos. E ela nos dá uma referência bíblica para que a gente possa orar nisso. Ela nos dá o Salmo 133, 1, dizendo: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Em sequência, ela nos dá 7 conselhos para que nós, como mães, possamos cultivar a irmandade no lar. O primeiro é: a alma dos filhos cresce. Modele bondade, gentileza e domínio próprio. Segundo, nunca corrija em ira. Palavras podem machucar ou ajudar. Terceiro, leia livros que encorajem a bondade, a gentileza, a cortesia e perdão entre irmãos. Nesse ponto, eu ainda adianto outro item que é muito importante, que é a redenção. Os livros que a gente lê no nosso lar, elas devem estar sempre trazendo os nossos filhos a ideia de que o nosso coração, ele pode ser redimido, que a redenção ela é real. Então, ideias de pessoas que tiveram uma transformação de vida, de personagens nos livros que tiveram essa transformação, né? Um dia foram maus, mas agora se transformaram em pessoas boas. Então, esse elemento da redenção, ele é muito importante para que a criança entenda que existe o perdão e que existe o ato de perdoar, tanto pedir quanto a gente poder oferecer o perdão. E na irmandade isso é muito necessário, porque como irmãos nós crescemos juntos e é necessário quando nós falhamos ou pedir o perdão ou estar doando, né, o perdão que nós possamos oferecer para os nossos irmãos. Ensine diretamente da palavra de Deus. Isso é muito importante, gente. Nós precisamos ter o zelo nesse sentido. O ponto 5 é conversas à mesa, refeições em família. Ponto 6, tarefas cooperativas e brincadeiras cooperativas, para que a gente possa estar aí encorajando a união na família, né? E o 7º é desenvolva o tempo quieto no lar. Gente, isso é muito importante, porque muitas vezes as disputas e dificuldades na casa acontecem porque as crianças estão sobrecarregadas. E isso tem, infelizmente, tomado conta de muitos lares, porque a gente acredita que o mais é o melhor.
muitas vezes, e acaba deteriorando a formação familiar em detrimento da quantidade de coisas e de tarefas que a gente vai colocando os filhos. Judô, ginástica, piano, a escola, as tarefas de casa. E assim o tempo em família vai ficando menos e menos. Muitas vezes até tarefas da própria igreja. Culto de louvor, grupo de louvor, OANSE. E assim, consecutivamente, a gente acaba lotando a nossa família de tantas tarefas que a união do lar está sendo negligenciada. Então a gente tem que tomar um passo atrás e ver quais dessas coisas realmente são essenciais para a construção do caráter do nosso filho, sem tirar do tempo em família. Em seguida, ela traz essa citação que eu realmente me apaixonei por ela. O coração de uma mãe é sua sala de aula. É de alguém chamado H.W. Beecher. E esse citação, ela realmente traz ao nosso coração esse sentimento de que o que a gente vai estar cultivando no nosso coração como mãe vai estar transbordando nos filhos. Ela faz o seu trabalho como para Deus, o melhor que ela pode. Minha mãe tinha um corpo pequenino, mas um coração gigante. Um coração tão grande que cabia o luto e a satisfação de todos de forma bem-vinda e encontrava hospitalidade nele. Mark Twain. O lar é o nosso ministério. Podemos não ter tudo, mas nunca faltará amor. O amor de mãe cresce em dar e doar. Charles Lamb. São as pequenas ações cotidianas de pessoas comuns que mantêm longe as trevas. Tolkien. Nós temos confiança no poder da vida disciplinada. Todas as pequeninas coisas que a mãe educadora organiza e monitora ao longo do dia fazem uma diferença enorme. Nós que compreendemos a riqueza da arte gentil de aprender, não nos preocupamos mais que os nossos lares se comparem. Nós sabemos que a verdade é esta: qualquer coisa que a escola pode fazer, nós podemos fazer melhor. Karen traz algumas referências para que a gente possa meditar. 1 Coríntios 3:8 diz que o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. 1 João 4:19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Gálatas 6:10. Portanto, quando temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. 1 Coríntios 13:7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Hebreus 13:7. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Salmo 115:13. Abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Mateus 17:20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mais algumas citações. Se a evolução realmente funciona, como as mães têm apenas 2 mãos? Milton Berle. Formar bons hábitos fortalecem a criança para serem responsáveis. Crianças que fazem tarefas domésticas se tornam adultos de sucesso.
Eles têm ética de trabalho, entendem o valor da colaboração, lidam bem com as responsabilidades e estão mais preparados para os trabalhos tediosos. A brilhante contribuição do cristianismo à história está perdido e é intencionalmente escondido e enterrado profundamente. Quando lemos sobre os heróis, somos desafiados a um alto patamar de excelência moral. As vidas de grandes homens são um lembrete que podemos fazer nossas vidas sublimes. Devemos nos fazer íntimos com pessoas maravilhosas, com uma biografia. Podemos puxar uma cadeira e tomar um café com alguém extraordinário. Se a moral é perdida, os estudantes não se importam com nada. As escolas silenciaram os testemunhos de Deus e das igrejas para sempre. É apenas quando seguimos calmamente as vidas de homens bravos, fiéis e inteligentes que nos tornamos seus admiradores. Romanos 12:1 diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Joel 1:3. Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Hebreus 8:10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mais algumas citações. Responsabilidade nos faz fazer coisas bem, mas amor nos faz fazê-las lindamente. Phillips Brooks. Uma cortesia mútua ajuda a criar do lar uma atmosfera agradável. Uma mãe respeita a mente curiosa da criança e sua alta energia. Ela fala gentilmente, pois ela se sente gentil. Ensinamos não apenas a usufruir de tempo com os outros, mas a doar-se de si mesma. Aprecie as coisas pequeninas, pois um dia você olhará para trás e verá que elas eram as coisas imensas. 1 Timóteo 5, 9 e 10. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser a que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Versículos 24 a 25. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não são, não podem permanecer ocultas. João 13, 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. João 15, 13 e 14. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Tito 3, 2. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Meninas, se eu puder encorajar vocês a alguma coisa nesse podcast, eu quero encorajar vocês a amarem o lar. Amarem o lar de todas as formas. Amarem o lar da forma espiritual, principalmente, né? Que é trazer esse encontro com Cristo através da sua rotina, através do seu exemplo, através das suas ações com a sua família, mas também amar ao lar com as suas ações de adoração diárias. A louça, o piso, as superfícies, a casa,
a ornamentação, que você possa amar o lar, fazendo com que ele seja um lugar de aconchego e um local de paz para a sua família. Através dessa atmosfera que nós vamos estar desenvolvendo na nossa casa, podemos passar por muitas circunstâncias, muitas tempestades, mas quando nós estamos com Cristo, com a paz de Cristo dentro do nosso coração, nós podemos desfrutar e oferecer essa paz para as outras pessoas também. Então eu encorajo você, mamãe, a estar buscando a Cristo, estar pedindo a Deus que a paz dele, que excede todo o entendimento, reine no seu coração e que a gentileza seja algo que transborde de você, para que Cristo ele seja cada dia mais glorificado no teu lar e que a palavra de Deus não seja envergonhada pelas suas ações, em você fazer uma coisa e falar outra, né? Falar uma coisa e fazer outra. Que o Senhor esteja fortalecendo no Senhor, que você esteja se fortalecendo no Senhor e no seu forte poder, para que não exista nada impossível para você, que essas sementes de mostarda estejam sendo plantadas, né? E que os montes, que são as dificuldades e que são as coisas que só Deus pode fazer por nós, eles estejam sendo transportados por Deus mesmo, e que esses milagres aconteçam na nossa vida, a começar por nós, né? Então eu vou orar por todas nós agora e eu deixo você com essa palavra de encorajamento. Ame o seu lar. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada pelo nosso lar, obrigada por a casa e a família de cada uma das irmãs aqui do ministério. Nos ajuda, Senhor, a estar nos enchendo de Ti para que a gente possa transbordar na nossa casa. Deus, ajuda que a gente não saia da Tua proteção, da Tua sombra de proteção. Que nós possamos estar obedecendo a Ti, que nós possamos estar tendo prazer na Tua presença, para que o nosso lar tenha essa atmosfera de paz e que a nossa família cresça dentro dessa união. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda em nossa falta de fé. Obrigada por tudo que o Senhor é e o Senhor faz, e obrigada por esse ministério, obrigada por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço, meninas, Deus abençoe vocês e vejo vocês no próximo podcast. Tchau, tchau.